Autor de livro bomba sobre Pablo Marçal explica como o ex-coach roubava senhas de vítimas. Gente, a coisa é pesada aqui, vamos ver. Vamos receber aqui agora, primeiro o nosso jornalista Plínio Teodoro, que vai participar aqui da entrevista, né, Plínio? Bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Rovai, bom dia o pessoal do 11h30 aqui, tava com saudade, fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Saudades de você aqui, né? E vamos receber o jornalista Cristiano Silva, autor de diversos livros, editor do site Goiás 24 Horas. Bem-vindo, Cristiano Silva, tudo bem? Tudo bem, Adri? Um abraço para você, Rovai, um grande abraço. Plínio, satisfação estar com vocês. Um abraço. Muito bonito. O cara é bem advogado, né? Muito satisfação estar com vocês. Mas deixa eu falar só uma coisa aqui. O ser humano tá falando pra gente aqui da situação, né? Do irmão dele que caiu nessa e acredita e tal. Eu fico com muita raiva, cara. Uma vez eu tava sentada numa mesa com vários comediantes. Não vou falar nome, obviamente, mas assim, todos eles comediantes bem-sucedidos. Uns menos famosos que outros, mas assim, todos que fazem tour, que ganham muito dinheiro com comédia. E aí eu tava na mesa e tal, e assim, como eu não fico muito no Instagram, essas coisas, eu não vejo histórias de ninguém, então eu meio que fico alheia disso aí, eu não sei, entendeu? E aí eu peguei e comentei, né, desse negócio de dinheiro que eu achava um absurdo e tal, e aí todos da mesa faziam. Teve um até que falou assim, cara, é muito dinheiro. Eu falei, eu sei. Né? Tipo assim, muito dinheiro também vender cocaína, né, gente? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver. Ai, caramba, pera. Às vezes isso aqui dá uns... Pronto. Eterno, Cristiano. Gostei de ver. Eu passei até perfume, fui no barbeiro, essa coisa toda aí. Tira o cheiro daqui, tá? Cristiano, você fez um trabalho advogado, né, gente? Fantástico aí de apuração da história do Pablo Marçal. Plínio leu, eu li, acho que a Adri não teve condições de ler inteiro, leu só os trechos. Já estamos aqui sorteando não, né? Porque a gente está pedindo uma contribuição de R$35, porque o YouTube fica com uma parte do dinheiro e a outra parte é para correio, para poder mandar para todo o Brasil o teu livro, para quem está dando superchat aí de R$35. Olha só, então, mas já foi, né? Essa live já livro foi. Que não vai dar para ser autografado. O Cristiano veio aqui, a gente conversou bastante aí outro dia, não vou nem dizer quando, porque o Cristiano está tendo que se esconder. A gente se encontrou num certo lugar, pode ter sido a China, não vou contar para vocês. Gente, por conta de outras, entre outras coisas, desse trabalho. Um trabalho de investigação que tem todo o processo esmiuçado da história pregressa daquele que ele chama de criminoso, o Pablo Marçal. Aí, Cristiano, eu queria começar o seguinte: você desse um resumo assim, como surge esse personagem na história de Goiás, da onde você vem, como ele se torna rico e milionário, né, vindo de uma origem pobre, quase miserável. Vai, até antes de responder essa pergunta, se você me permite, olha aqui, ó, na página 155 do livro, é possível ver bancos que o Pablo Marçal e a quadrilha que ele participava roubaram. Ontem, no debate da cultura, ele disse, fala o banco que eu mando o Pix. Então vão aqui dois bancos, dois gerentes, senhor Pablo Marçal, que participaram como testemunhas do processo e afirmaram que a quadrilha que o senhor fazia parte roubou milhões de contas bancárias, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Na página 155 do livro Pablo Marçal, A Trajetória de um Criminoso, esse Pablo Marçal que é um mitômano, nós temos aqui, então, provas, testemunhos, gerentes, afirmando que o senhor roubou desses bancos juntamente com os outros integrantes dessa quadrilha. Então, só pontuando isso, porque ontem no debate, quando ele falou, eu gostaria muito de ser um passarinho, para chegar lá e dizer, ó, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Pode falar para ele devolver os milhões que foram roubados. Falando sobre... Cristiano, só para te acrescentar aí nesse tema, e ele usava codinome para falar dos bancos se eu não me engano, o Banco do Brasil era Skol. Isso, porque é amarelo, né? A cerveja é amarela, aí tinha a Caixa, que era azulzinha, Bradesco era alguma coisa de vermelho, então eles tinham... Então, sabe o que eu acho, Vinícius? Tá falando que é muita grana, né? Deve ser difícil, a gente tá voltando no assunto das bets, né? Eu acho, Vinícius, que tem uma coisa assim, quando você
tem um trabalho público, sei lá, você é um artista, um cantor, não sei o quê, eu sou uma comediante, por exemplo, eu tenho uma relação com o meu público, certo? Que eu quero que seja longa. Então, eu tenho que fazer coisas para que a confiança desse público continue comigo. Entende? Eu poderia ganhar muito dinheiro com a Beth, mas assim, meu público, vocês acham que, assim, eu perderia muito ponto, assim, sabe? Eu acho que, comigo mesmo eu perderia ponto, né? Então, eu acho que tem uma coisa de se importar, né, com o que você tá fazendo e também se importar até com a sua reputação mesmo, sabe? Imagina o Gustavo Lima, acabou a carreira de cantor dele. Entendeu? Por quê? Porque não se importa com as pessoas que vão no show dele, não se importa com as pessoas, só querem dinheiro. Entendeu? Então não dá pra tratar as pessoas assim. Entende? Esses codinomes para os cartãozeiros e biscoiteiros. Era Brahma, né? O Bradesco, se eu não me engano. Brahma, isso, nome de cerveja. Para que os cartãozeiros e biscoiteiros, que eram as pessoas que alugavam os cartões, pudessem falar com essas expressões e assim enganar a fiscalização, a polícia, o grampo, sei lá. Então eles usavam esses termos para definir, saiu aí uma escola, ou seja, alugaram um cartão do Banco do Brasil. Porque eles faziam o seguinte, entravam na sua conta, Rovai, mandavam um e-mail lá, Rovai, você agora tem um super desconto, a sua dívida será paga com apenas R$10 ou 99% de desconto, clique no link e veja. Aí, pum, o cidadão entra para saber o que é, e aí é o cavalo de Troia, eles entram e fazem o limpa. Para não tirarem da sua conta e mandarem para uma conta de alguém da quadrilha e assim deixarem o rastro digital, eles vão em busca de pessoas em condições financeiras difíceis que estão dispostas a fazer alguma coisa para arrumar uma grana rápida. Então você me aluga o seu cartão aí por R$500, vamos fazer uma operação durante 2 dias e daqui a 2 dias devolvemos. Eles transferiam o dinheiro para a conta dessa pessoa, pagavam uma ninharia e arranjavam boletos de carros, de imóveis, boletos falsos mesmo, ou iam na cara dura lá e sacavam a grana. O esquema, para tentar aqui o Cristiano, depois eu vou passar para o Plínio. Antes eu queria falar, se eu estiver errado aí, vocês podem me corrigir. O Pablo Marçal, quando teve lá tinha os seus 18 anos, entra numa quadrilha liderada por um pastor. Pastor Danilo. Pastor Danilo, que eu quero que o Cristiano fale mais sobre ele, esse cara. Que é o cara que forma o Pablo Marçal tanto para o crime quanto para a religião. Que dá um estofo para ele falar dos reis, de Salomão, essas coisas todas, e ensina ele retórica também. Como exatamente. Trabalhar, como confrontar. Como ele vai aprendendo com esse pastor, depois ele se especializa. Aí eles montam um negócio que naquela época era muito comum. Quem estava na internet recebia e-mails que vinha um cavalo de Troia, o Trojan, né, que era um vírus que se instalava no teu computador e, porque você respondia uma pesquisa, você fazer alguma coisa, esse vírus entrava e ele capturava teus dados. Com os teus dados, eles iam entrar nas tuas contas para tentar baixar a grana. Esse era um dos jeitos. Havia outros. O Cristiano pode falar. Mas eles capturavam essa quantidade de e-mails e ele era o capturador de e-mails. Caramba. Entre outras coisas, ele entregava e tem testemunho, tem gravação dele falando com o pastor Danilo, se eu não me engano, do quanto que ele tinha pescado, que é phishing, pescado mesmo, é o termo utilizado, phishing, de e-mails naqueles dias ali para poder manter ativo o esquema criminoso. Então, a pessoa tinha lá 2 mil na conta, um belo dia acordava sem nada. Esse era um dos jeitos que eles faziam a pescaria criminosa e que talvez sua mãe, seu pai, você, seu tio tenham sido vítimas. Eram da quadrilha, entre outras quadrilhas, essa quadrilha do Pablo Marçal. E aí foi tida como a maior do Brasil na época, em matéria da Folha de São Paulo, a maior quadrilha de roubo a banco pela internet do país. Desculpe me interromper, Robai, só para lembrar isso. E aí ele se torna um cara forte na organização que tinha que lavar o dinheiro e por isso contratava as pessoas com esses cartões que o Cristiano acabou de falar. O senhorzinho que estava devendo mal lá, o cara ia lá, pegava ou tinha uma dívida, eles pegavam um compromisso que o cara tinha de R$1.000, falava assim, você me dá os R$1.000 e eu pago a dívida. Eles iam lavando o dinheiro, esquema de lavagem. O Pablo cresce na organização e aí ele se torna um dos líderes. Olha. E ele tinha a senha do cofre da onde eles guardavam o dinheiro. Ele é muito perigoso, esse cara. Isso. Segundo uma parte que me interessa muito.
porque parece que só 3 pessoas tinham a senha do cofre, onde teria algo entre 800 ou 80 milhões de reais. 80 milhões foram roubados. A última informação que eu tive a respeito é que haviam 5 milhões, aproximadamente, que sumiram. Quando o Pablo foi preso, ele ficou 3 ou 4 dias preventivamente preso, delatou todo mundo e conseguiu sair. Sim, a grana sumiu. E ele apareceu como rico. Em 2022, o Pablo Marçal esteve em Goiânia, só para fazer a ligação, vou contar rapidamente, fazendo uma das palestras dele, e também na campanha eleitoral, que ele era candidato a presidente da República. E lá esteve, nesse evento político, o tenente-coronel Edson Mello, aquele que anda com ele, se debulhando em lágrimas, emocionado com as palavras tocantes do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal contando isso, que o Edson falou, não, eu vou te dar uma carona. E usou o helicóptero, uma aeronave do Estado, para dar essa carona ao Edson. Imediatamente, quando nós vimos isso, é matéria jornalística, sem probidade, pô. O cara está usando uma aeronave oficial do Estado para carregar um coach, ainda mais que é candidato a presidente da República. E o Edson, que é agressivo e tem vários processos contra a minha pessoa, contra o Goiás 24 Horas, se manifestou nas redes sociais, dizendo que iria processar essa coisa toda, e nós topamos a parada. E continuamos fazendo mais matérias sobre esse assunto. Foi quando fui procurado por um senhor, que eu digo que é a minha fonte disso tudo, daí que eu tomei... Gente, eu achei que ninguém tinha apreciado a cadeirada do Datena mais do que eu. Mas esse cara ele deve assistir todo dia, ele deve acordar de manhã. E para ele ter o esforço dele acordar, ele deve assistir a cadeirada daquele ângulo bom. Lembra que vocês viram o ângulo bom? Que dá pra ver que o Datena pegou outra cadeira. Ele ia jogar a segunda. E eu acho que esse cara é o único que ficou mais feliz do que eu. Conhecimento dessa história toda, que me marcou um café e me revelou que o Pablo Marçal, segundo essa fonte, sabia onde eles guardavam o dinheiro e tinha a chave do QG, o escritório do crime deles. E nós mostramos, inclusive, com a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, durante todo o processo, que o Pablo Marçal tinha, inclusive, a chave desse QG, que era onde ele pescava os e-mails e também distribuía. Ele não só pescava os e-mails e distribuía. E tem um ponto muito importante que veio agora à tona, que foi o pai do Pablo Marçal pedindo para que ele saísse da quadrilha. Saiu essa gravação essa semana, o pai dele fala, meu filho, honra seu pai e sua mãe, não faz isso. E aí derruba toda essa história dele, que é mais um fato, tem vários que nós mostramos no livro, de que ele não sabia de nada e era apenas o boy, o badeco que ia lá para dar manutenção nos computadores do pastor. Mentira. O pai dele também sabia que ele estava mexendo com coisa errada, tanto é que deu esse conselho para ele na época, e nós temos aqui a divulgação de mais esse grampo. Então, daí, eles começaram a praticar esses golpes. Você até usou bem, eu vou me lembrar aqui, me lembro de um ponto que também está no livro, o sujeito tinha uma dívida de energia. Lá em Goiás, antigamente, era CELG. E aí, devia 100 mil reais de energia. Então, a quadrilha chegava e falava, olha, nós vamos pagar aqui para você os 100 mil e você nos devolve só 50. Ou seja, você não vai pagar 100 mil, vamos dar 50 mil para você de presente. Mas isso, na verdade, era pagando a conta com o dinheiro de outra pessoa que eles estavam roubando. Eles fizeram isso muito. Então tinha muita grana limpa que chegava por fora, que é esse lavar o dinheiro, que era os 50 mil que ia pagar uma conta de 100, e isso era guardado no cofre. E esse dinheiro, segundo essa pessoa que esteve comigo, em 2022, um montante de aproximadamente 5 milhões desapareceu. E o Pablo está aí, milionário. Plínio. Eita lá, hein, Cristiano Silva? Pedra no sapato do Pablo Marçal vai ser esse homem, hein, gente? Olha aí, escreveu um livro sobre o cara, porque acompanha as falcatruas do cara desde Goiás. Cara, claramente, né, gente? Claramente um 7-1. Não que a gente não soubesse, né? Que sabendo os detalhes, a gente fica mais em choque. Tem aqui, ó, o ser humano falou que tem vídeo de 1 hora da cadeirada do ângulo bom. Adoro. Bom, vamos ver mais aqui o que o Cristiano Silva vai falar pra nós. Eu até pegar carona nisso aí, viu, Robai? Porque é uma coisa que chama bastante atenção no livro, viu, Cristiano? Obrigado por você estar com a gente aqui. Eu quero até destacar uma frase aqui, que tá na página aqui, ó, 48 do livro, que é desse personagem, pessoal, o livro tem esse personagem delicioso que o Cristiano chama de JP, né? Que isso. Foi quem primeiro revelou as informações para ele, que fala assim, ó, todo rico tem um passado para contar sobre sua fortuna. Até quem recebe herança tem o que contar. Já observou que Pablo Marçal é um milionário sem passado? De repente rico, conselheiro do mundo, pai da sabedoria. Quem deu a ele o pote de ouro ou a mala cheia de grana? Deus ou o capeta? Estranho, não? Como explicar a fortuna dele e a desgraça dos outros?
Eu só tenho uma matéria agora baseada nessa informação, que o Robai trouxe aí, que está no livro do Cristiano, que é interessante porque, assim, o Pablo Marçal, ele tem um passado obscuro. Ele tem um passado obscuro. A gente soube dessa informação da quadrilha pelo Cristiano, né, pelo Goiás 24 Horas, que depois ganhou uma dimensão maior, mas a gente vê, assim, poucas informações sobre como se deu essa fortuna, como é que o Marçal veio parar aqui. As informações que eu tenho, por exemplo, é que em 2022 que ele transferiu o título de eleitor dele para São Paulo. Foi isso, né? Em 2018 ele fundou a primeira empresa de coaching dele, né? E só que de lá para cá a gente vê uma coisa absurda, porque até 2022 essa quadrilha teria roubado aí 80 milhões, como o Cristiano bem coloca no livro, né? O Pablo Marçal seria o único de 126 mandados de prisão na Operação Pegasus que foi condenado e não foi preso. Ele vem para São Paulo. Até 2022, ele era tido como uma chacota, um coaching frustrado, horrível, que foi aquele caso que teve lá no Pico dos Marins. Ele tinha, na época, 96 milhões, e agora, 2 anos depois, ele tem mais de 200 milhões em patrimônio. Né? E fora isso, a gente vê que ele tem relações com o primeiro comando da capital, assessores têm relação com o tráfico de cocaína. Então, é uma figura muito obscura. O Cristiano que está aí, eu conversei com alguns jornalistas aí nesse processo eleitoral, da campanha, viu, Cristiano? Jornalista, pessoas, eu fui procurando informação. E muitas pessoas não querem nem falar do Pablo Marçal, né? Então, assim, primeiro, a coragem que o Cristiano está tendo de colocar nesse livro, gente, é uma coisa absurda. Porque Goiás, ali onde ele está, aquela região, as pessoas têm medo de falar sobre o passado do Cristiano, do Pablo Marçal. Agora, o que mais me intriga, Cristiano, que talvez esse seu livro que está sendo lançado agora traga um fio para a gente puxar interessante, é como é que o Marçal se fez, né? Como ser? Ele conta em várias histórias que ele tinha problema de relação com a mãe, com o pai, que chegou a pedir dinheiro no semáforo. A 2005, as pessoas estavam perguntando quando foi essa questão do crime, foi 2005, ele estava sendo investigado e, de repente, em pouco tempo, um rapaz de 37 anos aparece com uma fortuna de 200 milhões. Como é que é visto? O Pablo Marçal é visto aí em Goiás, né, por figuras aí que você conhece e tem contato, por exemplo, o JP, dessa ascensão dele. Eu queria que você trouxesse algumas informações que talvez você saiba de bastidores sobre essa relação dele com a família, porque, pelo que eu sei, ele tem 4 irmãos, mas ele só tem relação com um deles, que resgatou recentemente, que é esse Hudson, que saiu candidato a vereador. Nem a família gosta do cara. Olha, ouço barulhos de lavanderia por perto. Aqui deve ser vizinhança, deve ter alguma lavanderia aqui, ouço máquinas de lavanderia. Mas é o seguinte, ele tem relação com esse Hudson aí, que é candidato a vereador, e quando você busca novas informações com fontes lá em Goiânia, e a mais recente, que você perguntou se tem algum bastidor, que tira é a seguinte: o pastor Danilo, ele andou dizendo que o Pablo Marçal é lindo, maravilhoso, era um coitadinho, e que ele se arrepende de ter enfiado o Pablo nessa. E que agora o irmão do Pablo está coladinho no pastor Danilo, que está lá no Paraguai. Isso aí tem cheiro de maracutaia. Isso aí tem cheiro de escola. Gente, uma outra coisa, o Trump também, né? O Trump também se moldou por um pastor. Percebe que a fala deles tem aquela cadência, aquela coisa, sabe? Gente. O Brahma, a Suzinha correndo aí nos bastidores e chegando nos cofres de alguém lá no Paraguai. Indícios nos apontam isso. Então, é uma turma muito complicada, essa turma aí que anda junto com o Pablo Marçal. Ele é rodeado por pessoas totalmente negativas, que são capazes, assim como ele, de tudo para terem dinheiro e poder. Não duvidem. O Pablo Marçal seria capaz, no linguajar popular, de vender até uma pessoa querida para ter poder e dinheiro. E a prova maior disso é que ele se envolveu em toda essa maracutaia aí de roubar banco para ficar rico. Agora, volto a repetir, é muito estranho e é bom que se faça uma investigação profunda na origem do dinheiro. Se eu não me engano, até hoje, o jornal o Globo trouxe uma reportagem falando sobre como é possível acompanhar esse trabalho feito por coach, feito por influencers. Como é que é possível descobrir? Tem alguma coisa que possa medir de onde vem, como vem o dinheiro? Eu, por exemplo, não conheço um coach que tenha ficado milionário fazendo esse serviço. Nós temos aí notícias de influencers que ficaram milionários lavando dinheiro para casas de apostas online. Aí sim, você tem rastro de milhões chegando nas contas desses influencers, não fazendo palestra.
Eu não tenho notícia de um escritor que tenha ficado rico tão rápido vendendo livro. E ele vende autoajuda. Entrei em várias livrarias para procurar livro de Pablo Marçal e não consegui encontrar. E não tenho também o relato de uma pessoa que tenha seguido os conselhos de Pablo Marçal. Como ficar rico rapidamente, que tenha ganhado um tostão furado com os conselhos dele. É isso aí, ó. Cadê? O Cristiano, eu queria chegar nisso. Você disse que o cofre que tinha lá o dinheiro do grupo criminoso que fazia esse esquema de roubo de grana das pessoas, né, não é dos bancos. É que os bancos depois tinham que pagar, às vezes, pessoa, porque questão da segurança, né? E é uma dor de cabeça danada, porque se amanhã sem a grana lá, tem que arranjar advogado, o banco vai enrolar um pouco, aquela coisa toda. Ele fica te falando, desconfiando de você, enfim, manda você para o processo. Aí essa pessoa perdia o dinheiro e às vezes recuperava, o banco então perdia nesse caso. Mas enfim. No sábado, um amigo que leu o livro me ligou, falou, eu fui roubada R$9 mil por esse povo do Pablo Marçal. Testemunho vivo, me ligou contando no sábado. Aí, Cristiano, ele só tinha 5 milhões na época, então. Vamos dizer que ele pegou esse dinheiro do cofre. Segundo essa fonte, tinha 5 milhões e também tinha carros que estavam guardados em galpões, porque eles faziam pagamentos de veículos também. Compravam carros. Nós temos aí 3 ou 4 carros que a Polícia Federal detectou, que estão no processo, a gente mostra no livro, que eles compraram. Então, eles compravam esses veículos também. Além do dinheiro, tinha mais esse patrimônio. Aí, onde eu quero chegar? Hoje ele tem 200 milhões, então ele é um empresário bem-sucedido. Mesmo que fosse 5, 6, 7, 10 milhões na época, conseguiu transformar em 200 milhões. No livro, você dá um suposto caminho para isso. O envolvimento dele com o narcotráfico e o PCC. Você traz elementos e mostra que aquele avião de cocaína que teria sido pego lá naquele processo poderia ajudar a explicar um pouco isso, ou eu estou enganado? É o caso do Edson, né? Que o Felipe foi morto. O Edson é aquele segurança que anda com o Pablo Marçal. Inclusive ontem, no debate, engraçado, ele estava em cima do Datena, depois da cadeirada. Pensei, ora, o que o Edson está fazendo ali? Pois o debate tinha regras e só 3 assessores poderiam entrar. Estranho, hein? O segurança do Pablo Marçal lá misturado no meio. E esse Edson é um sujeito complicado lá em Goiás. Lá nós temos a história do Felipe, o Natan e o Paulo. 3 pessoas assassinadas pelo Edson e mais o Major Castanheira. Segundo eles, na época, receberam uma denúncia anônima de que esses 3 estariam tomando conta do maior local, ponto de droga do estado e da região, e eles chegaram até lá e teve confronto, e eles mataram os 3 bandidos. O Natan não sabia atirar, ele era auxiliar de mecânico, estava lá auxiliando o Paulo, que era mecânico de aeronaves, inclusive trabalhou muito tempo cuidando das aeronaves do estado. O Edson sabia quem ele estava matando. E o Felipe é que tem o passado ligado ao PCC. São várias reportagens, só dá um Google aí, buscando o nome do piloto. Felipe era um dos melhores pilotos do país nessa época. O Felipe pilotava e tirava droga para o PCC. Ele mesmo relatou isso, de helicóptero. Tem uma reportagem da Record que mostra a aeronave que ele trabalhava, e até o jornalista fala, olha, ele voava tão baixo que o helicóptero tinha vários insetos que batiam na lataria e ficaram lá e não tinha mais jeito de tirar. Ele conseguia voar a uma altura extremamente impressionante. Ele era um fenômeno na aeronave. E o Felipe, ele caiu quando ele foi levar 2 integrantes do PCC para uma emboscada onde eles executaram outros 2 integrantes do PCC que estariam dando prejuízo lá para a organização criminosa. Posteriormente, o Felipe foi preso e levado para um presídio de segurança máxima no Mato Grosso. Lá ele resolveu fazer o acordo de delação premiada e entregou para a justiça bens e dinheiro do PCC avaliados em 1 bilhão e 200 milhões. E depois que ele fez isso, ele passou a ser odiado pelo PCC. Porque a justiça apreendeu 1 bilhão e 200 milhões dessa organização criminosa. O Edson, ele entrou na chácara e matou o Felipe. Cumpriu-se a vontade do PCC. Agora, a Polícia Civil de Goiás investigou o caso e concluiu que não existia tráfico de drogas naquele local. Não existia absolutamente nada que pudesse, a não ser 5 quilos de cocaína que foram, pelo jeito, plantados dentro de uma aeronave.
E depois, uma nova perícia, agora divulgada recentemente, foi divulgada em vários jornais em Goiás também, concluiu que não tinha pólvora nas mãos das três vítimas que foram assassinadas. Os corpos deles foram arrastados na chácara de um lado para o outro. As cápsulas de bala sumiram. Enfim, mexeram tudo que é jeito lá para inventar essa história. O fato é que não tinha tráfico de droga na chácara onde o Felipe morreu, não teve troca de tiros, pelo menos é o que aponta agora essa mais nova perícia, e o Edson, que é colado no Pablo Marçal desde muito antes, desde a época lá de 2021, 2022, aparece como o cara que executou o grande inimigo do PCC. Caramba. Olha só para antes da gente continuar, ainda tem 2 livros aqui para quem mandar superchat, gente. acima de R$35, recebe em casa esse livro bomba aqui, sobre o Pablo Marçal, que está sendo lançado hoje pelo jornalista Cristiano Silva, Pablo Marçal, a trajetória de um criminoso. E a gente já recebeu aqui, olha só, a Cristina Rocha, quer o livro sobre o Lamarçal, por favor, vai receber também. Você deve mandar um e-mail para contato@revistaforum.com.br com seu endereço para receber em casa. Não sei se vai ter mais alguma coisa, ou se ele já... Chegou nessa investigação, que acho que é uma história bem... Chama Pablo Marçal, que... Ô, Cristiano, eu só queria que você deixasse bem claro aqui, que eu acho que é muito bem... O livro deixa muito claro que, assim, essa figura obscura que chama Pablo Marçal, que só tem um passado de 2022 para cá, praticamente, é um criminoso, né? E acho que isso fica bem claro. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como é que você chegou nessa investigação, que eu acho que é uma história bem interessante, que você já falou em parte aqui pelo JP, e se você já prepara alguma coisa além disso. Né? Eu tenho algumas informações, conversei bastante com o Cristiano, tenho trocado bastante informação com ele, porque, como a gente disse, existe um perigo de se investigar Pablo Marçal. Né? Então, eu quero saber um pouco se você já tem novas informações além do que está nesse livro, e se essa investigação que você está fazendo, um jornalismo altamente investigativo, aí continua. Ô, Plínio, eu vou mostrar aqui para vocês, deixei até perto, esse aqui é o processo que eu recebi em 2022, que mostra toda a história do Pablo Marçal, tem quase 800 páginas. Gente, eu não pago o YouTube Premium, desculpa. Vamos sair aqui, pronto. Dessa quadrilha que desviava dinheiro das pessoas, roubava das pessoas online. Desde então, eu tenho acompanhado de perto, buscado informações, embora não seja fácil. Tentei contato com o MacGyver, que disse ao juiz que era piloto de moto velocidade em Anápolis, mas quando você vai em Anápolis e fala, eu quero falar com um famoso piloto de moto velocidade, aconteceu um acidente com ele, perdeu uma perna, o MacGyver ninguém conhece. Aliás, o que eu muito ouvi foi, todo dono de autopeças de moto no interior de Goiás chama MacGyver. Ô, Cristiano, você tá brincando comigo, porque MacGyver é aquele cara que fazia gambiarra naquele seriado lá dos anos 80. Então, não foi fácil encontrar algumas peças. Fui atrás e encontrei algumas pessoas, conversei, todo mundo com muito medo, pedindo sigilo, não quer aparecer, porque o Pablo Marçal, ele é cercado por gente perigosa. Esse tenente-coronel Edson que nós falamos aí é uma pessoa perigosa. Ele não mede esforço, ele amarra o corpo do Lázaro, um coitado, um bandido, não coitado, mas um bandido que matou alguns coitados lá e sai desfilando com isso como se fosse um troféu. Meu né? Deus. Então, é um cara que se vangloria de matar. E o comando de operações e divisas que ele comandou em Goiás lá, ele caiu do comando justamente porque matou muito. E um dos assassinados morreu filmando a própria morte com um aparelho espião que ele tinha instalado no celular dele, que é o tal do Pirata, que tinha negócios, segundo novas informações, nebulosos com alguns desses agentes lá, e tá tudo gravado. Tem bomba aí para acontecer lá em Goiás sobre esse caso do Pirata, que filmou a própria morte, que plantaram a droga e plantaram a arma na execução dele. E, segundo uma fonte, o advogado que auxilia na acusação, esse Pirata, ele tinha um negócio de buscar droga lá dentro do comando. E o governo, quando viu isso, trocou o comando correndo, tirou o Edson, e o Edson pediu licença e está aqui em São Paulo. Então ele tem gente perigosa junto dele, que não mede esforços para poder armar confronto, armar cilada para as pessoas. Mas isso não nos impede de ir atrás. É lógico que nós vamos continuar fazendo o trabalho investigativo e atrás de novas informações, porque isso, sem dúvida, também é um documentário maravilhoso, concorda? Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, o fio aí também passa por esse Edson, né? Como você disse ontem, ele é bem mais que um segurança, pelo que a gente tem visto, né, Cristiano? Que nem ontem, durante o debate, a regra era muito clara. Eram 3 assessores por candidato.
Agora, o que um segurança estava fazendo lá dentro, na hora que acontece a cadeirada, em vez dele atrás da pessoa que ele faz a segurança, ele vai justamente atrás do Datena ali, né? É muito simples, realmente, essa relação com ela. Assim, o Plínio tem aquele ditado, não sei se você lembra, assim, quem não pode com o pote, não põe a mão na rodia. O Pablo Marçal sabia muito bem o que ele estava fazendo. E se o Datena tivesse ido para aquele café com o Pablo Marçal, a história contada hoje poderia ter sido pior, porque eles iriam armar um atentado lá pro Pablo e colocar a culpa no Datena. Eu não tenho... Só para dar contexto, porque rolou a cadeirada e depois o Pablo Marçal... Não sei se foi depois antes ou depois da cadeirada. Acho que foi depois. E o Pablo Marçal convidou o Datena para tomar um café com ele para eles acertarem, ficar tudo de boa, entendeu? E aí ele tá falando que isso seria uma armadilha. Dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eles iam armar uma emboscada pro Datena naquele café há 2 dias atrás. Datena teve sorte que não foi. E como eles estavam de caso pensado, isso é uma opinião minha, eles estavam de caso pensado, o Pablo levou para o Estúdio da Cultura o segurança, e não o assessor ou o marqueteiro. Por quê? Para evitar que ele segurasse a onda caso ficasse grave demais. Ele provocou o Datena sabendo o que estava fazendo. Só que ele não esperava que... É aquela história, quando a esperteza é demais, vira bicho e come o dono. Ele teve que recuar hoje já. Retirou os postes, já não está mais falando que fraturou costela, que foi só um esbarrão. As pessoas de São Paulo, os eleitores não são bobos. Eles já estão aguardando para quem é esse cara. Aliás, viu, Cristiano, ele disse, eu estava de plantão no fim de semana, então acompanhei um pouco a campanha, ele disse na sexta-feira que o debate ia ter a maior baixaria de todos os tempos. Isso é aspas do Marçal. Tá? E ele colocou um vídeo, eu lembro, eu estava aqui, eu contei, inclusive, na sexta-feira, ele fez 73 publicações. Uma delas era um vídeo que era uma pancadaria, e ele colocou lá, próximo debate. Então, assim, essa questão de ser caso pensado, eu também não tenho dúvida, porque, inclusive, ele não iria com uma informação como essa do Datena, né, que já aconteceu, as pessoas sabem desse caso de assédio, mas ele foi, inclusive, tão de caso pensado que ele usou um linguajar relacionado ao Racionais MCs, e ele usou uma gíria, né, chamado Jack, que é uma gíria de cadeieiro, né, de pessoas que estão na cadeia, que o Datena entende também, por causa do programa, que se refere a estuprador. Então foi isso que tirou o Datena do filme. Então, com certeza, foi de caso pensado. Né? É claro que todos os jornalistas do país inteiro falam que são contra a violência, aquela coisa toda, mas quando você bate o olho nas qualitativas que estão acontecendo de ontem para hoje, todas elas aparecem muitas pessoas dizendo que o Datena lavou a alma de muita gente, porque esse cara provocou. Que ele gostou. Meteu o dedo na ferida, inventou mentiras descaradamente. Disse que em política vale tudo. E até onde esse vale tudo vale só para os outros? E quando retorna? Uma hora a conta chega, não é verdade? Ele provocou demais. Não estou aqui defendendo a cadeirada do Datena. Só que o cara, ele ficou insultando. Ele pediu para apanhar. Ele queria ser a vítima de uma fatalidade para depois chegar e falar assim, eu fui vítima, assim como o Bolsonaro foi da facada. Era isso que o Pablo queria. Só que o tiro saiu errado. Cristiano Silva, Plínio Teodoro. Bom, é isso, meu povo. A gente viu hoje, 3 homens, né? O Thales Gomes, que foi substituído por uma mulher CEO. A gente viu o Gustavo Lima, com prisão decretada, e a gente viu aqui o Pablo Marçal. O que esses 3 homens têm em comum? Um machisminho aí, um machismo. Então, acho que todos eles têm essa opinião aí do Thales, entendeu? De que mulher não pode ser CEO, não sei o quê, porque faz parte desse tipo de macho alfa, entre aspas, né? E eu acho muito engraçado os outros homens olharem pro Pablo Marçal e achar que ele é um cara alfa. Mano, claramente é um mentiroso, é uma pessoa sem escrúpulo nenhum, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que mente, uma pessoa que tem passagem pela polícia, uma pessoa... Enfim, sabe? E eu acho muito bizarro. Qualquer cara que fica, sabe? Põe esse porte aí e fala mal de mulher e não sei o quê e fica aí... É uma merda. É uma bosta, gente. Também defendo a cadeirada, Vinícius. Vamos lá, né, gente? Vamos ser diferentes desses caras aí, né? E eu acho que era isso que eu tinha pra hoje. Pra vocês. Eu volto amanhã. Eu não sei que hora ainda. Me fala aqui que hora que vocês acham melhor fazer a live. Que aí eu atendo. Amanhã eu posso fazer qualquer hora.
E é isso, adorei falar com vocês, gente. Se inscreve se você não for inscrito, dá o like. E me fala, também fala comigo aqui, me fala que tipo de vídeo você gostaria de ver. Eu tô fazendo essas lives com os temas do momento, mas eu também quero falar de coisas assim, emocionais também, sabe? Falar de narcisismo, falar de como que é lidar com isso emocionalmente, falar como que é também fazer 40 anos, crise de meia-idade, essas coisas também eu quero falar um pouco. Então me fala um pouquinho aqui o que te interessa, o que você gostaria de ver eu falar, porque assim, a gente tá montando esse canal juntinho, gente, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair do YouTube, tá bom? Então é isso, um beijão e até mais.